Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós iremos mostrar como funciona o processo de derivação implícita. Derivação implícita. Uma função y igual a f de x é dada implicitamente quando existe x pertencente ao domínio de f, tal que o ponto x, f de x, torna verdadeira uma equação. Então, vamos observar logo esse exemplo. Considere uma função y igual a f de x dada implicitamente pela equação x ao quadrado mais xy igual a 1. Você tem um valor de y isolado aí? Não. Então, significa que essa função está dada de maneira implícita. A função explícita é aquela que nós já aprendemos a derivar, é aquela em que o y está igual a uma função de x, ou seja, o y está isolado em relação a x. E na derivação e na função implícita não está isolado, existe uma equação. Às vezes, a função implícita tem uma função explícita equivalente. Às vezes, não. Então, por isso que é importante aprender o processo de derivação implícita, porque nem sempre é possível tornar uma função explícita. Outra coisa, às vezes, apesar de ter uma função explícita correspondente, o processo de derivação na forma implícita costuma ser bem mais fácil. Vamos à solução do exemplo. Bom, pessoal, vamos ao nosso primeiro exemplo. Considere a função y igual a f de x dada implicitamente pela equação. Letra A, calcule f de 10. Então, quem é f de 10? f de 10 é o valor de y quando x igual a 10. Ou seja, nós vamos substituir x por 10 na equação e achar o y correspondente. Então, 10 ao quadrado mais 10y mais 1 igual a 0. Aqui vai dar 10 ao quadrado é 100, com 1, 101. Então, 10y é menos 101, y é menos 101 sobre 10. Ou seja, f de 10 é menos 101 sobre 10. Na letra B, ele pede para deixar a função explícita. Deixar a função explícita significa isolar o valor de y. Então, x ao quadrado mais xy mais 1 igual a 0. Então, xy é menos x ao quadrado menos 1. Y vai ser menos x ao quadrado menos 1 sobre x. Ou seja, menos x menos 1 sobre x. Então, essa é a função f de x. Lembrando que nem sempre uma função explícita, uma função implícita tem a sua forma explícita calculada de maneira tão simples. Agora, vamos calcular a derivada da função f de x. Se nós seguirmos o que nós aprendemos, né, eu vou derivar essa função aqui, eu posso reescrever a função f de x como menos x menos 1 sobre x, x a menos 1, então a derivada seria menos 1 mais 1 vezes x a menos 2, ou seja, menos 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Só que nem sempre nós temos uma função que é colocada de maneira explícita, de forma tão simples. Como é que a gente faria a derivada de uma função dada da maneira implícita, que é o tema da aula de hoje? Nós vamos aplicar o operador derivada nos dois membros da equação. Então, a equação está aqui, x ao quadrado mais xy mais 1 igual a 0. E nós vamos aplicar nos dois membros o operador derivada de dx. Vamos derivar normalmente. E aí, quando nós vamos derivar, nós sabemos, bom, para derivar x a gente já sabe derivar, e quando a gente vai derivar o y,
nós temos que lembrar que y é uma função de x. E aí, quando nós fazemos uma derivada de uma função de x, nós devemos fazer o quê? Usar a regra da cadeia. Então, vamos lá, aplicando o operador derivada. A derivada de x ao quadrado é 2x. Quem é a derivada de xy? Eu vou usar a derivada do produto. A derivada de x é 1 vezes y, mais a x vezes quem é a derivada de y? Se y fosse uma variável independente, a derivada seria zero, porque eu estou derivando em relação à variável x. Mas y é uma função de x, então eu derivo y em relação a x, ou seja, eu vou ter o y'. A derivada da constante 1 é zero, e a derivada de zero é zero. E aí nós podemos isolar, ou seja, dizer que xy' é menos 2x menos y, então y' é menos 2x sobre x menos y sobre x. Ou seja, menos 2 menos y sobre x. Seria uma resposta também possível para a derivada. Professor, por que que deu diferente o resultado feito com a função implícita, com a função explícita e com a função implícita? É que quando eu derivo uma função só de x, eu encontro uma função só de x. E aqui eu tenho uma função que vai depender de y também. Se nós substituirmos o y aqui, nós vamos encontrar a mesma função que tínhamos aqui. Então, isso aí fica com a tarefa. Substitua o y por x menos 1 sobre x, e você vai encontrar a mesma função dada, da derivada da função dada explicitamente. Bom, pessoal, vamos ao nosso segundo exemplo. Ele quer que derive a função dada implicitamente por essa expressão. Bom, você vê que aqui nós não temos como tornar essa função explícita. Ela é uma equação de terceiro grau em y. Né? Então, é praticamente impossível. Nós somos obrigados a aplicar a regra da derivação implícita. Lembrando, obviamente, que quando nós formos derivar, o y aqui é uma função de x. Então, vamos aplicar o operador derivado em relação a x nos dois membros. E vamos fazer essas contas. Vamos lá. A derivada de 3x à quinta, 15x à quarta. A derivada de 2x ao quadrado y ao cubo, trata-se de um produto. Derivada de 2x ao quadrado é 4x, y ao cubo não deriva, mais 2x ao quadrado. Quem é a derivada de y ao cubo? Eu vou deixar aqui, e nós vamos derivar y ao cubo. Aqui, derivada de y ao quadrado. A derivada de 4x é 4, e a derivada de 4y é 4y'. Como é que nós vamos fazer aqui? Veja, aqui eu derivei y, deu y'. Aqui eu estou derivando uma função de y. Então, nós temos que y depende de x, e eu estou derivando, não é o y, estou derivando uma função de y. Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Então, vou repetir esses termos aqui. Como é que eu vou derivar y ao cubo? Quem é a função externa? É o cubo. O cubo cai, fica um quadrado. Vezes a derivada da função interna, a derivada de y é y'. Aqui nós temos 3y ao quadrado, linha. Se eu derivar o quadrado, fica 6y, só que eu não estou derivando a variável x, eu estou derivando y com a função de x, y'. Mais 4 igual a 4y'. Agora, para isolar a derivada, eu vou colocar todos os termos que têm multiplicação pela derivada no primeiro membro e todos os que não têm no segundo. Aqui eu tenho, com a derivada, eu tenho esse termo e esse termo aqui. Então, nós vamos ter um 6x
x ao quadrado, y ao quadrado, y', mais 6y, y', menos 4y', é igual, levando os outros termos, menos 15x à quarta, menos 4xy ao cubo e menos 4. Vou colocar o y' em evidência, então vou ficar com 6x ao quadrado, y ao quadrado, mais 6y menos 4y', igual a menos 15x à quarta, menos 4xy ao cubo, menos 4. E agora eu vou levar esse termo para o denominador. Posso colocar esse menos em evidência, né? Então, eu vou ficar com 15x à quarta, mais 4xy ao cubo, mais 4, sobre 6x ao quadrado, y ao quadrado, mais 6y menos 4. Então, essa seria a derivada da função dada anteriormente. Você vê que o resultado da derivada é um resultado bem... não é nada simples a função, mas o processo de derivação em si é simples. A única coisa que é imprescindível se prestar atenção é que, quando eu derivo funções de y, eu estou aplicando a regra da cadeia. Como aconteceu aqui, na hora de derivar y ao cubo, eu derivei o cubo, que dá 3y ao quadrado, y', e como aconteceu aqui, que eu derivei o y ao quadrado, dá 2y, y'. Essas são as coisas que a gente tem que prestar atenção, e o resto é só fazer umas continhas. Bom, pessoal, agora nós vamos ao terceiro exemplo. Ele diz que a função y igual a f de x é dada implicitamente por essa equação. Ele supõe também que 1 pertence ao domínio da função f, e ele quer a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0 igual a 1. Vamos contextualizar nosso exercício. Você tem uma função, ela vai passar no ponto x0 igual a 1, suponha que fosse aqui, é uma curva, não sei como é que é essa curva, da maneira como é uma curva, e eu quero encontrar a reta tangente aqui. Lembrando, qual é a forma da equação da reta tangente? Você pode dizer que a equação da reta tangente, ela é essa, né? É a equação de uma reta dado um ponto conhecido, x0, y0, e um ponto m, o valor de m, e m seria a derivada da função no ponto x0. Então, esse é o resumo do que nós vimos que é necessário fazer quando você quer calcular uma reta tangente. E a única coisa que eu quero calcular agora, uma reta tangente a uma curva, só que essa curva foi dada de maneira implícita. Qual vai ser a diferença nesse problema? A diferença nesse problema vai ser como a gente vai achar isso daqui. A gente vai ter que derivar implicitamente. Somente isso. Aí vamos lá. Como a gente vai precisar da derivada, eu vou aplicar o operador derivada nessa equação, né? Então, eu tenho y ao quadrado mais 2xy ao quadrado mais x igual a 4. Eu vou aplicar o operador derivada em relação a x nos dois lados da igualdade. Aí vamos lá. A derivada de y ao quadrado. Regra da cadeia. Derivando o quadrado do y vai ficar 2y. Derivada do y, y'. Derivando 2xy ao quadrado. Derivada de 2x, que é 2, y ao quadrado sem derivar, mais 2x, derivada de y ao quadrado. Derivando o quadrado dá 2y e y'. A derivada de x é 1 e a derivada de 4 é 0. Vamos encontrar o quê? A derivada da função aqui. Pegando os termos que tem y' e juntando, eu tenho 2y, y' e eu tenho 4xy, y'. Colocando eles em evidência, eu vou ficar com y', 2y mais 4xy.
Os outros termos que não tem, menos 1, menos 2y ao quadrado. Então, o y' será menos 1 mais 2y ao quadrado, vou colocar a fração com o menos em evidência, sobre 2y mais 4xy. Aí você diz assim, bom, então essa é a inclinação da reta tangente. Não, não é. Essa é a derivada da função. A inclinação da reta tangente é o valor da derivada no ponto dado. Eu sei que o x0 vale 1. Quanto vai valer o y0? Eu vou precisar do y0 para colocar aqui, que eu tenho que colocar o x igual a 1 e o y0 correspondente, eu preciso do y0 para colocar aqui. Então, achando o valor de y0 na equação, eu vou ter que y² mais 2 vezes 1, y² mais 1 igual a 4. Ou seja, eu vou achar o y0 quando x0 igual a 1. 3y² igual a 4 menos 1 dá 3. Então, y é mais ou menos 1. O y0 vai ser mais ou menos 1. Mas veja, ele diz que para considerar essa função dada implicitamente, e ele diz que o y deve ser maior que 0. Então, nós vamos desprezar a resposta negativa e vamos dizer que o y0 vale 1. E aí, o que nós vamos ter? Quem vai ser a inclinação? Vai ser a derivada no ponto x0, y0. Ou seja, menos 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado. Deixa eu só escrever esse menos direitinho aqui, que esse menos é da fração. Sobre 2 vezes 1 mais 4 vezes 1 vezes 1. Isso daí. Aqui dá 1 mais 2 dá 3. E aqui dá 2 mais 4, 6. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta tangente é menos meio. E aí, como é que vai ficar a equação? A equação da reta. A equação da reta tangente será y menos y0 é igual a m x menos x0, que é 1. Que nós podemos reescrever como menos meio x, aqui vai dar meio, mais 1, mais 3 meios. Então, essa é a equação da reta tangente a essa curva dada de forma implícita. O que muda aqui em relação ao problema que a gente estava habituado a resolver é que a curva foi dada de maneira implícita. Então, meus queridos alunos, essa é a exposição que eu gostaria de falar a respeito de derivação implícita. Esse conteúdo irá ajudar bastante, porque nós não vamos ter a obrigação de explicitar as funções antes de derivar. E vai ficar muito mais fácil você resolver os problemas, porque às vezes quando você explicita, por exemplo, se vocês forem ver aquelas questões das taxas de variação relacionadas que tinham o teorema de Pitágoras, você tinha que pegar o z e escrever em função de... Então, você ia ter uma função do tipo raiz de x² mais y². E agora você não tem mais essa dificuldade, que você pode derivar de maneira implícita. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.